Juan Pablo Vojvoda deve ser técnico do Santos para a temporada de 2026? Para adiantar minha resposta, sim. E é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal da Santos Mil Grau. Quem fala aqui, como sempre, é o Manu. E antes da gente começar a trocar nossa ideia, peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações e deixa o like. É muito importante que você deixe o like, porque quanto mais likes o vídeo tiver, mais o algoritmo vai recomendar esse vídeo na aba de recomendados e aí o canal cresce, beleza? É de graça, não custa nada e fortalece. Siga a Santos Mil Grau nas redes sociais, principalmente no Instagram, @Santos Mil Grau, no Twitter, @Peixão Mil Grau. A gente está sempre por lá falando sobre o Santos. E faça o seu cadastro na UpBet. Hoje tem jogo do Mundial, se não me engano, do Flamengo. Cadastro na UpBet é gratuito, pode apostar a partir de R$1. Melhores odds do mercado, casa regulamentada, link na descrição, beleza? Nossa parceira. O Juan Pablo Vojvoda, quero saber sua opinião a respeito do trabalho do Vojvoda, sua avaliação e quais as suas perspectivas, expectativas para a continuidade do trabalho do nosso professor, tá? Bom, hoje, dia 13 de dezembro, a gente pode falar um pouquinho aliviado a respeito do trabalho do Vojvoda, porque, olha, o começo principalmente foi muito difícil. Na verdade, o começo do trabalho do Vojvoda foi ruim, tá? Sim, a gente performou bem em algumas partidas, mereceu ganhar em algumas partidas, como contra o Fluminense na Vila Belmiro, que a gente deu um azar tremendo, porque fez o gol da vitória com o Tiquinho Soares lá no finalzinho, mas acabou sendo anulado. Contra o Atlético Mineiro, a gente também jogou muito bem, perdeu alguns gols com o Neymar inacreditáveis no começo do jogo, e teve que correr atrás do empate no segundo tempo. Mas a verdade é que a gente não teve bons resultados no começo do trabalho do Vojvoda, daí isso começou a nos preocupar. Principalmente tendo em vista que nos 12 primeiros jogos do Vojvoda no Campeonato Brasileiro, os resultados dele eram piores que os do Kleber Xavier nos 12 primeiros jogos do Kleber Xavier no Campeonato Brasileiro. Então, por mais que a performance nos dissesse uma coisa, os resultados iam para o outro lado, né? E o que ia salvar o Santos do rebaixamento era resultado, né? Felizmente os resultados vieram antes tarde do que nunca, mas vieram bem tarde. Então, se o trabalho do Vojvoda começou ruim, a gente pode falar que ele terminou bem e terminou muito bem, inclusive, né? Não perdeu nenhum dos 6 últimos jogos, ganhou 4 partidas e empatou 2 das últimas 6. Nas últimas 3 partidas foram 3-0 seguidos, né? Fez 3-0 no Sport, 3-0 no Juventude, 3-0 no Cruzeiro, fez 3 gols em cada uma dessas partidas, não tomou gol em nenhuma dessas partidas. Então, o final de campeonato do Vojvoda, ele é muito interessante, muito bom, para falar a verdade. Também é verdade que a tabela foi bem generosa com o Santos, né? Se por um lado é verdade que o Santos não perdeu nenhum dos seus últimos 6 jogos, e ganhou 4, empatou 2, não tomou gol nos últimos jogos, fez 3-0 seguidos, a verdade é que a tabela foi bem generosa com o Santos, né? Os 4 jogos que a gente venceu foram contra 2 times reservas, Palmeiras e Cruzeiro, e contra 2 times já rebaixados, Sport e Juventude. A gente também pegou um Inter, que estava virtualmente rebaixado, e sim, o Mirassol, que era um time mais forte na Vila, a gente até abriu o placar com o Neymar, mas não conseguiu manter a vantagem, né? Cedeu o empate naquele pênalti bobo, para dizer o mínimo. Os primeiros jogos do Vojvoda são 0-0 contra o Fluminense, 1-1 contra o Atlético Mineiro, aí a gente ganha um jogo do São Paulo, aí a gente tem essa sequência, 2-2 contra o Bragantino, 1-1 contra o Grêmio na Vila, toma 3-0 do Ceará, aí a gente ganha um jogo do Corinthians, 3-1, aí a gente tem uma sequência de 5 jogos sem ganhar, perde do Vitória de 1-0 na Vila, empate em 2-2 com o Botafogo, empate em 1-1 com o Fortaleza, perde do Palmeiras de 2-0, perde do Flamengo de 3-2. Essa sequência de 5 jogos foi muito ruim e nos deixou muito apreensivos. Aí vem a sequência final de 6 jogos. 1-0 contra o Palmeiras, 1-1 contra o Mirassol, 1-1 contra o Internacional, gol Salvador do Barreal, 3-0 Sport, 3-0 Juventude, 3-0 Cruzeiro. Então, assim, a gente passa do nosso pior momento na temporada, que é essa sequência de 5 jogos sem perder, para o nosso melhor momento na temporada. Aí, eu não quero dizer que isso é só exclusivamente por conta do trabalho do Vojvoda,
por mais que eu tenha certeza que ele é um bom profissional, um bom treinador, isso também tem a ver com a tabela ter sido generosa com o Santos, concordam? Então, mas eu também não quero atribuir só a tabela ter sido generosa com o Santos. Se o Santos não tivesse bem treinado, não teria feito o que precisava, né? Também foi generosa com o Santos a tabela quando a gente pegou o Vitória. E naquela época a gente perdeu para o Vitória em casa. E agora, quando a gente teve essa oportunidade mais uma vez, a gente aproveitou a oportunidade e venceu os 3 últimos jogos. Então, se o trabalho do Vojvoda começou mal, e na minha opinião ele começa mal do ponto de vista dos resultados, ele termina muito bem. O Vojvoda também potencializou alguns jogadores chaves, pelo menos nessa reta final, que foram importantíssimos para que a gente se livrasse do rebaixamento e acabasse abocanhando uma vaguinha na Copa Sul-Americana. Dentre eles eu posso destacar o Igor Vinícius, obviamente, que é o nosso Cafu brasileiro, espero que ele continue jogando a bola que ele está jogando. No esquema do Vojvoda ele tem muita liberdade para avançar e ele tem sido muito útil no setor ofensivo, né, na parte ofensiva do jogo. O Adonis Frias é um outro jogador que se firmou com o Vojvoda, vem fazendo partidas importantíssimas, as últimas partidas dele foram muito boas, e o próprio Zé Ivaldo melhorou bastante também nesse final de campeonato, mas enfim, eu confio mais no Adonis. O William Arão, a gente não pode deixar de falar do William Arão, que é o titularaço da volância do Santos, e que fez jogos incríveis. Com ele, o aproveitamento do Santos é muito melhor do que sem ele, e acho que ele foi peça fundamental para que o Santos se salvasse do rebaixamento, assim como a melhora do Schmidt. Schmidt também melhorou bastante sob o comando do Vojvoda. É um outro volante, na verdade é um volante muito mais próximo daquele volante do começo de 2024, naquele time do Carille que jogou o Campeonato Paulista e que para muitos santistas ele foi o melhor jogador do Campeonato Paulista, né? E jogou muita bola, isso é verdade. Também não posso deixar de falar do Guilherme, que foi jogador do Vojvoda no Fortaleza, foi muito importante no Santos nessa reta final, dando muitas assistências, mas não só no ponto de vista ofensivo, também defensivamente ele ajudou bastante na marcação em todos os jogos, se entregou bastante, correu muito, jogou muito bem. Então o trabalho do Vojvoda potencializou algumas individualidades, alguns jogadores que individualmente contribuíram bastante para o time do Santos se salvar do rebaixamento e conquistar a vaga na Sula. E coletivamente ele mostrou um leque de variação tática, e não só variação, mas de inteligência tática para utilizar as variações quando necessário. Eu não sou um grande fã de treinador que faz variação o tempo todo. Me julguem, não sou um grande fã, não. Eu gosto daquele treinador que tem um 11 inicial já mais sólido e faz as variações de acordo com a necessidade. Nesse final de campeonato, o Vojvoda ele parece ter entendido que ele precisava de um 11 mais sólido para repetir a escalação e ter mais consistência de resultado. E foi isso que aconteceu, né? Ele teve mais repetição, teve mais consistência. Espero que continue assim para o ano que vem. Ele é um treinador que vem de um trabalho de longo prazo no Fortaleza, tá? E eu sou fã de trabalhos de médio e longo prazo, sou contrário à demissão de treinador, sou contra toda a demissão de treinador, fui contra a demissão do Carille, fui contra a demissão do Caixinha, por mais que eu não goste do Caixinha, fui contra a demissão do Kleber Xavier, porque eu acho que é no longo prazo que o treinador consegue implementar suas ideias mesmo e ver o time do treinador. E o Vojvoda ele passou por um teste de fogo muito difícil, passou com louvor, né? Conseguiu livrar o Santos do rebaixamento, classificou o Santos para a Sul-Americana, e agora ano que vem, a partir do ano que vem, eu acho que ele vai conseguir desenvolver o seu trabalho com muito mais tranquilidade, com muito mais calma. Ele já jogou a Copa Sul-Americana com o Fortaleza, levou o Fortaleza até a final da Sul-Americana, perdeu nos pênaltis, foi por muito pouco que ele não conquistou a Sula, então quem sabe, ano que vem a gente não adiciona mais um troféu aí à nossa sala de troféus, seria um troféu inédito para o Santos, porque a gente não tem a Sula, um troféu inédito para o Neymar, um troféu inédito para o Vojvoda, então fica a nossa torcida aí. Espero que o professor Vojvoda fique. Sou um defensor de Juan Pablo Vojvoda. Esse canal aqui defende o Vojvoda. E você? Concorda comigo? Discorda de mim? O que você acha? Me diz aí nos comentários a sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like, nos seguir nas redes sociais, nos siga no Instagram, @SantosMilGrau, nos siga no Twitter, @PeixãoMilGrau, e continue nos seguindo aqui no YouTube. Eu vou tentar fazer vídeo todo dia, tá? Inclusive aos sábados e domingos, todo dia até voltar ao Campeonato Paulista, para que você não fique sem o seu entretenimento santista diário.
tranquilo, vai ser difícil achar assunto para ficar conversando todo dia, mas enfim, agora que está aberto o mercado, devem sair mais notícias de possíveis chegadas, possíveis saídas, e a gente vai conversando sobre tudo isso, beleza? Obrigado pela audiência de sempre, é isso aí. Pra cima deles.